Que a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, no seu lar, na sua família. É um prazer estar com você e mais uma vez nós estamos juntos para uma reflexão em uma de nossas lições bíblicas, lições da nossa maravilhosa Escola Bíblica Dominical. Hoje eu vou fazer o comentário da lição número 5 da classe dos adultos, lição que traz por título Santidade ao Senhor, lição do dia 29 de julho de 2018. O texto áureo desta lição está em Levítico capítulo 20, verso 26, que diz: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. A verdade prática nos diz: a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Então, o pensamento de hoje é com relação à santidade ao Senhor exigida por Deus do povo de Israel, expressa claramente na palavra de Deus, e em especial, uma vez que estamos estudando o livro de Levítico, lá está ela expressa também no livro de Levítico. Só para você ter uma ideia, a palavra hebraica que traduzida por santo no nossa língua portuguesa aparece 20 vezes no livro de Levítico. 20, a palavra hebraica que a tradução é santo. E a palavra santa aparece 12 vezes também neste livro. Então, santo ou santa 32 vezes no livro de Levítico. Então, a ênfase está dada através desta palavra que se repete tantas vezes. Já a palavra santidade, ela também aparece no seu original, ou santificado, aparece no capítulo 10, versículo 3. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Então, neste versículo 3, nós temos uma palavra que no hebraico quer dizer santidade. E aqui aparece como santificado. Então, é bem claro para nós que o livro de Levítico, como nós já temos até falado nos nossos comentários, ele trabalha em cima justamente da santidade de Deus e a exigência que Deus fez com relação ao povo para que eles também fossem santos. Agora, esta santidade era uma santidade cerimonial, por isso que o estabelecimento do culto, dos rituais, todos aqueles processos descritos no livro de Levítico através dos sacrifícios deveriam ser cumpridos para que o povo então pudesse ser santificado e estar em condições de ter o tabernáculo de Deus, a presença de Deus, e claramente não ser consumido diante de um Deus tão santo. Por isso que o povo deveria ser separado para poder ter o privilégio de Deus estar no meio deles, porque senão a santidade e a justiça de Deus exterminaria por completo aquelas pessoas.
Mas, quando a gente pensa na questão de santificação, de santo, de santidade, nós vamos entender que essa doutrina, que esse processo, essa ação, ela só vai ter mesmo uma eficácia, ela vai ter mesmo a sua essência no Novo Testamento, com o advento do Messias, com o sacrifício de Cristo, com a morte de Jesus e a santificação de uma maneira muito mais específica, muito mais direta do que aquilo que foi apresentado no Antigo Testamento. Porque só através do sangue de Jesus, da expiação efetuada por Cristo, da ação purificadora do sangue de Jesus e da ação do Espírito Santo é que o ser humano pode de fato ser santificado. Então, tudo que acontecia naqueles dias com relação aos sacerdotes, sumo sacerdote, levitas e o povo de Israel, ainda era uma sombra da santificação que de fato Deus procurava no meio do seu povo. Porque essa santificação só seria possível após o sacrifício perfeito, imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que diz respeito a essa santificação do livro de Levítico, era sim, claro, uma apresentação do povo a Deus, porque a santificação tem dois aspectos. O primeiro aspecto é a separação do mal e a aproximação de Deus. Mas por que eu disse que a santificação, na sua mais abrangente expressão, na sua essência, ela ocorre no Novo Testamento depois da vinda de Cristo e do sacrifício de Jesus? Por quê? Porque naqueles dias do Antigo Testamento, tudo era feito através de sacrifícios de animais. E o próprio escritor aos Hebreus, ele diz que o sangue de touros e o sangue de bodes, ele é insuficiente para purificar as consciências das obras mortas. Então, a santificação na sua plenitude só ocorre através e pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Jesus e pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas ali em Levítico, o povo tinha a santificação no sentido de que, através dos cerimoniais, dos rituais, dos sacrifícios, eles poderiam estar aptos para se aproximarem de Deus e afastando-se do mal. E o que era o mal na questão do povo de Israel? A separação deles dizia respeito a quê? Dizia respeito às nações e aos povos com os quais eles haveriam de viver, tendo esses povos, essas nações ao seu redor. E essas nações eram nações que tinham os seus ídolos, os seus deuses. E Deus claramente mostra para o povo que eles deveriam se afastar, ou seja, não se envolver com o culto e as adorações daqueles povos, para que pudessem servir unicamente a Deus. E aí entra um aspecto interessante com relação à santificação na questão do povo de Israel, e que para nós também tem a sua aplicação, é que a santificação ela implica no fato de que a pessoa santa, ou no caso de Israel, a nação santa, deveria ter exclusivamente o seu culto, a sua devoção a Javé, ao Deus que os tirou da terra do Egito, ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. A exclusividade está implícita
na questão da santidade, da santificação ao Senhor. Está ali. Por quê? Quando você lê a leitura bíblica em classe, você vai encontrar lá que Deus expressamente condena o sacrifício de crianças ou o sacrifício humano a um Deus chamado Moloque. Está em Levítico capítulo 20, verso 3. Deus condena claramente qualquer tipo de oferta, sacrifício humano a esse Deus, que era prática de algumas nações da terra de Canaã. Então, ao proibir esse tipo de culto, claro que Deus estava preservando a vida, mas em primeiro aspecto, Deus estava querendo dizer o seguinte: vocês, como povo santo, não podem, em hipótese alguma, dividir o culto ao Deus verdadeiro e, ao mesmo tempo, apresentar qualquer tipo de culto, oferta, oferenda a um Deus de povos idólatras. É claro isso. Então, o povo de Israel tinha que ser um povo que adoraria um único Deus. E é claro que a gente, quando lê a história do povo de Israel, registrada na Bíblia, a gente vai perceber que eles, em muitos anos, em muito tempo de sua história ali na terra de Canaã, eles não cumpriram esse requisito. Por muitas vezes, principalmente depois da separação das tribos, que ocorreu após o reinado de Salomão, e todos nós conhecemos, quando Roboão ele assume o trono, e ali por causa da sua imprudência e também até mesmo por causa dos pecados dos dias finais de Salomão, que infelizmente por causa das muitas mulheres que tinha, ele tornou-se alguém que, para agradar as suas muitas mulheres, ele construiu altares a deuses malignos, a ídolos, aos mais diversos deuses, e em virtude de tudo aquilo, a ira de Deus se acendeu e ocorreu também pela imprudência de Roboão a divisão do povo de Israel, de uma nação de 12 tribos, foi dividida. Todos nós conhecemos, 10 tribos seguiram um homem chamado Jeroboão e formou-se então o reino do norte, e o reino do sul ficou então com a família de Davi, a descendência de Judá, a tribo de Judá e Benjamim. E dali por diante, então, nós temos a narrativa nos livros históricos com relação aos reis de Judá e aos reis de Israel, sendo Israel aquelas 10 tribos que seguiram a Jeroboão. Bem, nós sabemos que as 10 tribos, elas viveram na plena idolatria, desde o início, porque o próprio Jeroboão, ele edificou altares ao bezerro de ouro e fez estátuas de bezerro e colocou uma em Dan e outra em Betel, ou seja, nos extremos territoriais do seu domínio, ele então implantou idolatria, com a qual todos os demais reis que vieram após ele seguiram nos mesmos caminhos. Já o reino do sul, ele permaneceu, na sua maior parte, andando nos caminhos de Davi, seguindo a Jeová, só que não de coração completo, não de coração perfeito, muitas vezes também tropeçando e caindo, até que chega um momento em que Deus permite que o reino do norte seja levado cativo, retirado de sua terra pelos assírios, e anos e anos mais tarde permite também que o reino de Judá
seja levado em cativeiro pelos babilônicos, e então ocorre toda essa dispersão, o povo deixa de ter a sua terra e só retorna depois do cativeiro para a reconstrução do templo. Aí já não existe mais a divisão das tribos e eles se estabelecem novamente buscando o culto a Deus. E, historicamente, a questão da idolatria ela é resolvida após o cativeiro. Parece que o cativeiro ensinou os descendentes de Jacó a abandonarem a idolatria. E fato é que essa questão da santidade, da santificação, da santidade ao Senhor, no registro histórico do Novo Testamento, não foi cumprido pelo povo. Não foi cumprido pelo povo. Embora Deus exigisse isso de forma tão clara. Eles não tiveram, durante a maior parte de sua história, infelizmente, como nação, como povo, de forma geral, a exclusividade ao Senhor Deus que os tirou da terra do Egito. Mas a exclusividade está, sim, relacionada à santidade ao Senhor. Santificar-se a Deus indica ter somente Ele como Senhor, Deus, digno de nossa adoração, de nosso louvor e de nosso culto. Também no capítulo 20, o versículo 6 da leitura bíblica em classe, Deus condena taxativamente a busca pelo povo de Israel de adivinhadores e de encantadores. E Deus diz que esse tipo de busca é uma prostituição que Deus condena claramente. E Deus então quer exclusividade, exige exclusividade. Então quando Deus diz ao povo para que seja um povo santo, Deus está dizendo o seguinte: você não pode ter outro Deus diante de mim. Volta lá no Decálogo, o grande primeiro mandamento, amar a Deus e não ter outro Deus além do Senhor. Esse é o aspecto primeiro da santificação. E aí a gente une os dois grandes mandamentos da Bíblia, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, alguém só pode verdadeiramente buscar a santidade se ele ama ao Senhor. Porque amando ao Senhor, ele não vai dividir o seu coração, não vai dividir o seu culto, não vai dividir a sua adoração, a sua devoção. Ele, por amor, dará exclusividade ao Senhor. Assim como um marido fiel, uma esposa fiel, ela não se prostitui, ele não se prostitui, não adultera contra o seu cônjuge porque o ama. Então a exclusividade que ele presta é a sua esposa e ela, da mesma forma, a ele, porque ama, então presta e dedica-se exclusivamente a quem ama. Então, é claro que a santidade traz o aspecto da exclusividade ao Senhor. E isso deveria ser a marca distintiva do povo de Israel, como deve ser a marca distintiva também da Igreja do Senhor, do povo de Deus hoje na face da terra. Agora, essa marca não dizia respeito apenas ao povo, senão que claramente aos sacerdotes. É por isso que a nossa revista, esta lição, ela fala que os sacerdotes deveriam ser referência de santidade e de pureza. E isso é muito claramente colocado no livro de Levítico, que dá orientações aos sacerdotes com relação a tocar no corpos mortos, com relação ao casamento, por exemplo, o sumo sacerdote só deveria casar-se com virgem, e outras orientações com relação à pureza cerimonial que produziria a condição deles estarem aptos a ministrarem diante de Deus e servirem a Deus e ao povo,
e, ao mesmo tempo, serviriam de referencial de santidade para a nação, para as demais pessoas. E você sabe claramente, nós sabemos, que esse princípio repete-se no Novo Testamento. Porque lá no Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo fala a Timóteo que ele deveria ser exemplo dos fiéis. É claro que na igreja não tem a figura do sacerdote, porque na igreja todo crente é um sacerdote. Nós somos um sacerdócio real do Senhor. Nós não precisamos de um homem, de um ser humano como nós mesmos, para nos mediar diante de Deus, porque o nosso mediador é o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E todos nós, salvos em Cristo, temos o privilégio e o benefício e a dádiva e o direito de nos aproximarmos de Deus através de Jesus Cristo. Então nós não precisamos de um homem que tenha o título, o cargo de sacerdote para fazer esse trabalho por quem quer que seja. Não existe esse tipo de figura na igreja. O que tem na igreja é a figura da liderança cristã. E no Novo Testamento não existe sacerdote. Existe apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, a figura do presbítero, a figura do diácono, a figura do cooperador, enfim, estão ali no Novo Testamento, no ministério cristão. Mas não existe sacerdote do ponto de vista da igreja, não existe esse tipo de figura, não existe, a não ser, é claro, o bendito Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote que está no céu, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós, e todos nós podemos chegar diante de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas como os sacerdotes eram líderes espirituais do povo de Israel, o ministério, os obreiros, hoje são os líderes espirituais do povo de Deus. E como líderes espirituais do povo de Deus, têm o dever de ser exemplo para o povo. Exemplo para o povo. Então, exige-se do ministro cristão, do obreiro cristão, que ele viva uma vida de pureza, de santidade, que sirva de exemplo para os demais crentes. Exemplo e incentivo. Não que o obreiro cristão deve buscar a santidade para ostentar santidade, porque a partir do momento que se ostenta a santidade, não é a santidade verdadeira. A santidade verdadeira é algo produzido por Deus. Por isso que a própria revista fala sobre o processo de santificação. É um processo operado por Deus em todos os crentes. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu quero ler esse versículo. Versículo 7, está escrito: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, todo crente foi chamado por Deus para a santificação, para esse processo de santificação. Todo crente passa por ele. Então, é claro que o ministro obreiro também passa. Só que pela função que ele exerce, ele deve viver uma vida de tal porte, de tal maneira que ele sirva de exemplo na busca pela santificação. Os crentes devem olhar em seus líderes e ver neles exemplo de pessoas que primam, buscam a santificação para que eles também possam buscar. Por quê? Porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 13, o apóstolo diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a santificação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Santificação do Espírito. Então, quem produz a santificação na nossa vida é o Espírito Santo. Daí que o líder cristão, ele deve buscar uma vida cheia do Espírito, para que o agir do Espírito na sua vida
o conduza a uma vida de maior santificação e de inspiração para o povo de Deus. É um dever do líder cristão. Ele não pode abrir mão desse princípio. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir, essa palavra quer dizer perseguir, correr atrás da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a Bíblia ensina que a santificação tem dois aspectos. Primeiro, aquele que é produzido pelo Senhor em nossa vida, mas que não tira de nós o nosso esforço. Não para que, através de minhas próprias obras, da minha própria carne, da minha própria condição, eu alcance a santificação. Não é isso. Mas quando a Bíblia fala de seguir a santificação, está dizendo o seguinte: entregue-se ao Espírito, dedique-se ao Espírito, busque o Espírito, submeta-se a Deus para que a vontade dele seja feita na sua vida, porque a vontade dele é a sua santificação. Então submeta-se, consagre-se a Deus. É isso que quer dizer seguir. E é claro que quando a gente segue no sentido bíblico de nos submetermos ao Espírito, de buscarmos as coisas do Espírito, a gente faz isso de forma prática. Uma vez que a santidade, a santificação, implica numa aproximação de Deus, mas também, ao mesmo tempo, afastar-se do mal e do pecado, então eu me aproximo de Deus me afastando do pecado. Eu me dedico a Deus na mesma proporção em que eu me afasto daquilo que desagrada a Deus, daquilo que é mal, daquilo que é pecaminoso, das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, das concupiscências mundanas, de tudo aquilo que simplesmente satisfaz a carne e os seus prazeres pecaminosos. E tudo que está relacionado a isso, que Paulo chama na carta aos Gálatas de as obras da carne. Então tudo aquilo que está lá relacionado, que faz parte da natureza carnal herdada de Adão, nós devemos nos afastar daquilo até que essa natureza esteja morta, morra, para que nós possamos viver uma vida profunda em Cristo, que, segundo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, Cristo Jesus foi feito por Deus para nós justiça e santificação. Então, em Cristo, à medida que nós nos afastamos do pecado, buscamos nos entregar ao Espírito, nos submeter a Deus, nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus Cristo, no sentido de que a nossa vida reflita a glória de Deus. Você se lembra que no Sermão do Monte, o próprio Jesus disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Está escrito lá em Mateus, deixa eu buscar a referência aqui, Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Deus quer trabalhar em nossa vida para que nós sejamos perfeitos. Perfeitos, Ele não quer menos que isso. Ele quer que nós sejamos perfeitos. E Ele vai trabalhar isso na nossa vida. Agora, a nossa parte é buscar a santificação, separar-se do pecado, dedicar-se a Deus, consagrar-se a Deus, colocar a vida na presença de Deus, buscar a vontade de Deus nas Escrituras, submeter-se ao poder e à vontade do Senhor na nossa vida, e aí então Ele vai trabalhando essa perfeição que Ele quer trabalhar em nossa vida. Então, você pode crescer em santificação à medida que se afasta do mal e se submete a Deus, porque assim você vai estar colaborando com Deus naquilo que Ele quer fazer. Ele quer fazer de nós perfeitos. Perfeitos. É o propósito dele. Ele não quer o crente como um feto espiritual, como um bebê espiritual, como uma criança espiritual. Ele quer a todos nós num grau de maturidade espiritual, crescendo espiritualmente. É assim que Ele quer. Da mesma forma, quando nós fomos gerados no ventre de nossa mãe, nós não tínhamos a forma que nós temos no nosso corpo. Nós não fomos gerados com mãos, cabeça, pés,
assim, na forma física. Tudo aquilo já estava implícito ali, mas não era na forma. Todavia, nós passamos por um processo para adquirir a forma humana de corpo, com seus membros e todo o seu desenvolvimento, porque esse é o projeto para o homem, para o ser humano, que ele não fique sendo um ser em formação, mas que ele tenha um corpo completo para poder viver na face da terra. Da mesma forma, nós estamos sendo trabalhados por Deus na perfeição da santidade para o ambiente que nós vamos viver na eternidade, na presença de Deus, culminando com a transformação do nosso corpo para ser semelhante ao corpo de Jesus Cristo ressuscitado. Que privilégio, que dádiva, que bênção maravilhosa não é essa? Tudo isso relacionado à santidade ao Senhor. Que o povo de Israel falhou, mas que a igreja, que eu e você, não podemos falhar, porque Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E como obreiro, se você é obreiro e está me ouvindo, você tem o dever de ensinar isso e de viver isso na sua essência, para que cada crente também procure viver uma vida que de fato glorifique a Deus na santidade ao Senhor. Porque não podemos ser como o sumo sacerdote, que tinha a lâmina de ouro escrito santidade ao Senhor, e apenas ficar do lado de fora. Nós temos que viver uma santidade interior, profunda, verdadeira, diante de Deus, e naturalmente esse exemplo de santidade vai transparecer de maneira que as pessoas poderão nos seguir, confiar em nosso ministério, respeitar o ministério cristão, que infelizmente hoje em dia não está sendo respeitado por muitas pessoas, e isso não é culpa apenas das pessoas, mas também pelo mau testemunho dado por muitas pessoas, por muitos homens que se dizem pastores, líderes cristãos, mas que não dão o exemplo, mas ainda há, e eu acredito que são muitos, que vivem uma vida de santidade. Então, quando você tiver que olhar para um líder, não olhe para esses que dão escândalo, para esses que envergonham o evangelho. Procure olhar para aqueles que realmente buscam a santidade ao Senhor em suas vidas. A lição também fala da santidade do povo de Deus com relação aos filhos. Os filhos santos. E aí voltamos lá para a leitura bíblica em classe, onde Deus condenou claramente a oferenda de filhos a Moloque. O que significa isso hoje, trazendo para os nossos dias? Toda essa forma de viver da sociedade que sacrificam as crianças, matando-as literalmente, em muitos casos através do aborto, ou de outras formas também, matando as crianças e distanciando-as da presença de Deus. Então, você que tem filhos, você deve santificá-lo ao Senhor. Como? Efésios 6:4, criando-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que é criar? A palavra criar em Efésios 6:4 significa cuidando, conduzindo ao amadurecimento, levando à maturidade, alimentando de tal maneira que alcance a maturidade. Então, os filhos precisam ter nos pais incentivadores, educadores, pessoas que oram, que abençoem e trabalhem na vida dos seus filhos, levando-os a amarem o Senhor através do ensino da doutrina do Senhor, da admoestação do Senhor na palavra de Deus, para que os corações infantes busquem a presença de Deus, amar o Senhor e também a santificação. Também fala da santificação conjugal. Lá em Levítico 20:10, Deus condena o adultério. Claramente condena o adultério. Hoje em dia nós sabemos que adultério não é considerado qualquer tipo de crime na nossa nação, no Código Civil não é considerado crime. Mas a Bíblia, lá em Levíticos 20:10, para o povo de Israel, Deus condenou terminantemente o adultério. E no Novo Testamento também Jesus condena o adultério. Até pensar nisso, Jesus já diz que é um mal terrível. Então, o crente em Jesus Cristo, ele não é guiado, em primeiro lugar, pelos pensamentos humanos. Ele é guiado e conduzido pela verdade de Deus expressa na palavra do Senhor.
E no Novo Testamento, em Hebreus 13:4, está escrito: venerado entre todos seja o matrimônio leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Os que se dão à prostituição ou os que se dão ao adultério, Deus os julgará. Então, a santidade do casamento, a santidade do relacionamento familiar. O povo de Israel, não apenas os sacerdotes, mas a família, veja, o lar, o casal, os filhos, deveriam buscar uma santidade para que o povo pudesse ter uma vida na presença de Deus, ser um povo apto para a presença de Deus. Então a santidade no ministério, a santidade no lar, que se expandia na nação. Ora, se há santidade dentro da casa de Deus, através dos ministros e dos adoradores, se há santidade no lar, através da fidelidade do marido com a esposa, da obediência à palavra de Deus, dos filhos sendo ensinados nos caminhos do Senhor, claro que isso forma uma nação forte, que ama a Deus, que vai viver a sua vida social de forma fraterna e justa e que vai, sim, glorificar a Deus. Mas eu volto a dizer, Israel pecou muito nesse sentido, por isso trouxe muitas vezes juízos de Deus sobre a sua vida, porque eles não conseguiam cumprir ou viver debaixo da vontade de Deus com relação à santidade, e isso trouxe prejuízo. Mas nós devemos nos lembrar, 1 Tessalonicenses 4:3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, santidade ao Senhor não é uma coisa que deve ser apenas cantada, declarada e somente ensinada, mas deve ser uma coisa vivida, buscada, para que o Senhor seja glorificado e nós tenhamos uma vida realmente plena daquilo que Deus quer para todos nós. Portanto, eu encerro usando a própria conclusão da lição, citando 2 Crônicas 29:5, onde está escrito: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. Santificação não é para amanhã, é para agora. Todo o tempo que vivemos, busquemos a santificação. Senhor, nos ajude a buscar esse alvo e que o Teu Espírito e a Tua Palavra operem em nós, para que possamos ser santos diante do Senhor pelo poder do sangue de Jesus. Queridos irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida e que o Senhor lhe guarde e lhe proteja debaixo da sua mão poderosa.